meu nome é Juliana Vieira da Costa, eu sou brasileira, sou natural de Itapira, São Paulo. Eu sou geóloga, moro atualmente em Joanesburgo, na África do Sul, onde eu estou fazendo meu doutorado. E eu comecei a estudar o assunto infiltração cosmoética quando eu estava trabalhando no Mali. E desde então eu venho fazendo essa pesquisa e publiquei já 2 artigos, defendi verbete sobre o assunto. E o objetivo dessa palestra é falar um pouco mais, debater sobre esse assunto que tem poucas publicações. O professor Valdo escreveu alguma coisa no Léxico, no DAC, tem um verbete que ele escreveu sobre infiltrado, algumas tertúlias ele fala sobre o assunto, mas não tem muita coisa publicada, é um assunto ainda pouco conhecido. Então eu comecei a desenvolver esse assunto com base na minha experiência aqui na África, e hoje eu queria apresentar essas pesquisas que eu venho fazendo, alguns conceitos que eu vou apresentar, algumas hipóteses que eu venho trabalhando desde o ano mais ou menos de 2011, 2012. E é isso. Eu queria perguntar se todos vocês já conhecem a Conscienciologia, já tiveram contato, fizeram algum curso da Conscienciologia, porque esse é um assunto que não é assim para iniciantes. Então, se alguém assim não fez nenhum curso da Conscienciologia, não sabe muito sobre a ciência, por favor, parem a apresentação e façam perguntas, porque tem conceitos que eu vou falar aqui dentro da apresentação, que quem não conhece um pouco de Conscienciologia pode ficar perdido. Então, para isso não acontecer, vocês, por favor, me interrompam e perguntem, tá bem? Todos vocês conhecem a Conscienciologia, já fizeram cursos? Tá bem, o Sérgio também. Deixa eu ver mais alguém aqui. Então é isso. Então agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou colocar a minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Vocês podem ver a minha apresentação? Tá tudo bem? Eu quero pedir para vocês para escreverem no chat qualquer dificuldade. Eu vou ficar monitorando o chat. Tá bem? Então vamos lá. Então, o assunto é infiltração cosmoética. Então, o que eu vou apresentar dentro desse assunto para vocês? Então, primeiro, antes eu quero pedir para vocês não acreditarem em nada nessa palestra, no que vai ser dito aqui. Eu quero que vocês tenham suas próprias experiências. O que eu estou apresentando aqui são pesquisas que eu tenho feito e com base nas minhas experiências. Então, eu motivo vocês também a fazerem suas próprias experiências dentro desse assunto ou de quaisquer outros princípios ou hipóteses que venham a ser faladas aqui nessa palestra, tá bem? Então, aqui nós temos o conteúdo da palestra, então vou apresentar os objetivos da infiltração cosmoética, a definição, a identificação, como identificar o infiltrado cosmoético do infiltrado não cosmoético. Eu vou apresentar também uma classificação tipológica, que são hipóteses dentro de experiências de outras pessoas também, que foram identificadas como infiltradas. Vou falar um pouco também de infiltrados cosmoéticos mais avançados. Vou apresentar um contraponto da infiltração cosmoética com outros conceitos da conscienciologia que podem ser confundidos com essa situação. As características da infiltração, a relação com a proexis e o crescendo das infiltrações cosmoéticas. Aqui já vou entrar um pouco dentro mais da evoluciologia, dentro desse crescendo. Então aqui
nesse slide, os objetivos dessa apresentação é mostrar para vocês o conceito de infiltração cosmoética, diferenciar, né, uma infiltração cosmoética de uma infiltração anticosmoética, identificar e caracterizar a consim infiltrada cosmoética, dar exemplos de infiltrados cosmoéticos e estabelecer a relação com a proexis, ok? Então, definição. O que é... Vamos começar primeiro pelo infiltrado cosmoético. Quem é o infiltrado cosmoético? É aquela consim mais evoluída, homem ou mulher, que ela se dedica a uma proexis interassistencial de alto nível em bases anônimas. Então, como que é isso? É aquela consim que ela faz assistência sem aparecer. Então, ela está ajudando, ela está quietinha ali, mas ela está ajudando. É diferente, por exemplo, daquela consim, que geralmente é aquela pessoa mais quieta, que fica no cantinho dela, mas que às vezes está ali pensionizando o mal das pessoas, desejando mal para todo mundo, está de mal com o mundo. Então, o infiltrado cosmoético, ele está ajudando de modo cosmoético, ele está visando o bem comum, que é melhor para todos. E a infiltração cosmoética é a situação, é a condição em que essa consciência se encontra, onde ela pratica atares de forma anônima, sem o conhecimento das pessoas que estão ao redor dela. Então, ela faz a assistência, ela não fala para ninguém, ela não abre a boca e ninguém percebe que ela está ajudando ali. Tudo bem? E a infiltração anticosmoética? Essa questão da infiltração anticosmoética já é uma coisa mais que a gente vê mais comumente, geralmente apresentada em filmes, que é aquela consim, aquela pessoa que é mal intencionada, que ela se camufla, ela se disfarça, ela dissimula situações, usa identidade falsa para conseguir fins espúrios. Então aqui, por exemplo, tem aquela situação das espionagens industriais, das espionagens políticas, para obter informações, para conseguir ter ganhos, vantagens secundários. Então é visando algo que vá prejudicar outras pessoas. Pode ser uma companhia, um país, até mesmo uma pessoa, entendeu? Dentro de um grupo, pode estar ali querendo desmantelar toda aquela vivência sadia daquelas pessoas. Então, aqui nesse slide, eu tenho uma comparação do infiltrado cosmoético e do infiltrado anticosmoético. Então, o infiltrado cosmoético, ele está fazendo assistência de forma anônima e ele tem um time. Ele tem uma programação para ele fazer essa assistência. Depois eu vou entrar com mais detalhes nesse aspecto. Ele tem lucidez e discernimento do que ele está fazendo. Ele tem uma atuação fora do comum. E ele usa do artifício da automimese homeostática. Então, ele usa de comportamentos, já que ele vem vivenciando há muitas vidas, e usa aquilo de forma homeostática para assistir as pessoas. E ele acaba sendo um epicentro interassistencial. Então, ele está ali de forma escondida, disfarçada, mas para ajudar. É diferente do infiltrado anticosmoético, que eu coloquei aqui, olha, que ele tem má intenção, que ele visa ganhos secundários, que ele use de práticas espúrias, muitas vezes para conseguir vantagens pessoais, e sempre prejudicando a terceiros. Então, assim, tem vários filmes americanos que mostram essa questão do infiltrado anticosmoético e que depois a pessoa sai até meio como herói da situação. E isso é algo totalmente nosográfico, é totalmente o oposto do infiltrado cosmoético. O infiltrado cosmoético não aparece. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Então, aqui eu coloquei, na verdade, são 3 situações que podem ser confundidos com infiltração cosmoética. Então, o que acontece? No ambiente profissional,
tem aquele profissional que está numa área de atuação, por exemplo, dentro das artes ou dentro das ciências, que ele já tem uma carreira sólida, bem estabelecida, e que de repente ele pode achar que tem infiltrado ali. Mas como que a pessoa vai ser infiltrada se ela já está ali há 20, 30 anos? É diferente, por exemplo, depois eu vou comentar da situação do serenão, que ele é infiltrado permanentemente, mas é uma condição totalmente díspare, à parte, eu diria até especial. Mas então, aqui eu coloquei essa questão da atividade profissional, porque tem muita gente que, quando a gente fala de infiltração cosmoética, já acha que está infiltrado dentro do ambiente profissional e começa a confundir essa questão do infiltrado. Aqui tem uma pergunta da Rogiana. O infiltrado cosmoético sempre vai ser lúcido quanto à sua condição de infiltrado? No seu caso, você sempre soube ser um infiltrado? Olha, essa questão do infiltrado sempre lúcido, eu vou apresentar aqui nos próximos slides, aí eu vou voltar com essa pergunta, Rogiana. Tá bem? Aí depois eu falo no meu caso durante o debate, tudo bem? Você depois volta a fazer essa pergunta, tá bem? Aí tem a questão também aqui da identificação, que pode ser confundida com infiltrado cosmoético, dos intermissivistas consanguíneos. Porque há na família, por exemplo, que tem vários intermissivistas, que já estudam conscienciologia, que itineram, já publicaram livros, tal. Mas essa é uma condição, eu diria, um pouco diferente daquela do infiltrado cosmoético em si, que depois eu vou mostrar a classificação, que eu diria que é uma infiltração mais assim planejada, com mais detalhes. Aí teria que ver por que esses intermissivistas nasceram todos naquela mesma família. Tá bem? E tem a questão também que é muito falada também, acho que dentro do espiritismo, que é a questão do espírito entrante. Então, assim, não tem como um espírito ou uma outra consciência, seja consim ou consex, de, por exemplo, entrar, se apoderar do soma de outra pessoa, né? Então, isso não é infiltração cosmoética. Aqui o que poderia ser é uma possessão, né, maligna, né, bem pesada, mas não infiltração cosmoética. Isso não é infiltração cosmoética, não tem como. Tá bem? Não sei se vocês já ouviram falar dessa questão do espírito entrante, mas não é infiltração cosmoética. Então, tem que entender bem esse conceito, porque as pessoas confundem várias situações com infiltrado, e eu vou mostrar depois como que a infiltração, o que eu penso, em hipótese, que isso pode estar relacionado à evolução da consciência, que é uma coisa muito mais séria, muito mais complexa e difícil de entender do que parece, entendeu? Tudo bem até aqui, pessoal? Tem uma outra pergunta aqui da Rogiana no chat. Ela pergunta assim: você poderia dar um exemplo do item ambiente profissional, que no caso não é infiltração? Por exemplo, aquela pessoa que está no meio artístico, que ela já está há 20, 30 anos trabalhando com artes e de repente ela pensa que já é uma infiltrada. Por que que eu vejo isso? Por que que eu vejo isso como não uma infiltração cosmoética? Porque ela está dentro daquele meio e às vezes isso pode ser confundido como uma automimese patológica, que esse é um outro contraponto que eu vou fazer mais à frente na apresentação, para não ser confundido com a infiltração cosmoética. Às vezes a pessoa já vem, por exemplo, como artista, trabalhando naquele meio há vidas e vidas e está dentro daquela interprisão com aquele grupo. Então não é uma infiltração. Então, assim, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu vi o quão difícil e complexo é para entender essa questão da infiltração. Porque não é uma coisa tão assim, não é um assunto tão de cara que você percebe, assim. Então depois eu vou mostrar esse contraponto para você entender melhor isso, tá bem, Rogiana?
No próximo slide, eu estou apresentando aqui essa classificação tipológica, Rosiana, que foi a pergunta que você fez. Se o infiltrado vai ser sempre lúcido ou não quanto à infiltração. Não é bem assim. O que acontece? Nessa classificação tipológica, eu tentei classificar de uma forma que desse para entender e identificar mesmo se aquela consim é infiltrada cosmoética ou não. Então, assim, essa classificação eu fiz com base num debate que foi feito em 2012 no Tertuliário, no Círculo Mental Somático, sobre esse assunto, infiltração cosmoética. E depois desse debate que eu vim com essas ideias sobre essa classificação tipológica do infiltrado cosmoético. Então, o que eu entendo até o momento sobre o assunto sobre quem é infiltrado cosmoético? Então, há várias pessoas que eu penso que estão infiltradas cosmoéticas, de modo, por exemplo, circunstancial, que é aquele intermissivista que ele é totalmente destoante da família nuclear. Então ele se sente um peixe fora d'água. Ele pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa família? Então, nada, ele não combina com nada na família. Mas aí tem que entrar nos detalhes do porquê ele nasceu nessa família, por que ele está nessa situação, por que não combina com as pessoas. Porque ele pode estar ali assistindo, dando o alto exemplo dele, mas ele não sabe que ele está como infiltrado. Mas, de certa forma, ele é um infiltrado. É uma circunstância do momento que ele nasceu naquela família para dar o alto exemplo. Um outro exemplo também que pode ser uma infiltração cosmoética circunstancial é da mini proex. É daquele caso, por exemplo, de um filho que morre mais cedo, que morre muito jovem, e que aquilo vai gerar uma reciclagem, vai gerar uma crise na família, que de repente vai acabar com conflitos que vêm sendo passados de geração a geração, até de vidas, ou mesmo até que aquela consim que fez, que teve aquela mini proexis, ajudou a reconciliar aquele grupo. Então isso poderia ser também uma situação de infiltrado cosmético circunstancial. Outro tipo de infiltrado cosmoético que eu chamo aqui de lato sensu. O que seria isso? Aqui eu coloco, por exemplo, a situação dos intermissivistas na Terra, o voluntariado conscienciológico. Por exemplo, a Cognópolis poderia ser uma infiltração dentro do planeta Terra, onde os voluntariados, escrevendo verbetes, dando palestras, cursos, itinerando, estariam, de certo modo, infiltrados cosmoéticos no planeta, mas é uma coisa mais ampla, não é uma coisa assim que... É um tipo de infiltração, eu considero, mas é diferente, por exemplo, dessa outra que eu coloco, por exemplo, infiltrado cosmoético stricto sensu. O que eu vejo dentro dessa classificação tipológica? Você tem, por exemplo, infiltrações circunstanciais, né, que elas são menores, que ela tem um papel menor, e isso vai crescendo, essas infiltrações vão crescendo. Então, a questão do voluntariado conscienciológico, dos intermissivistas, eu vejo como uma infiltração, mas é diferente, por exemplo, de uma infiltração que você planejou no curso intermissivo, que você tem total autolucidez, que está infiltrado do que você está fazendo, você sabe de tudo, você recuperou sobre aquilo, e é isso que eu coloco aqui nessa infiltração cosmoética stricto sensu autolúcida, que é quando a consim tem lucidez do objetivo da sua infiltração. Então aqui eu considero que já é um pouco mais assim, profissional e mais ligado, está mais relacionado de forma mais séria à sua proexis. Aí já tem a ver com acertos grupocármicos. Aqui eu já penso que a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada.
E aí eu vejo que tem vários casos, aí tem que ver caso a caso de cada consim, de como que é essa infiltração, qual foi o objetivo, por que que planejou uma infiltração, por que que não foi planejada de outra forma. Talvez somente a filtração poderia resolver aquele caso, situação, na questão da evolução da pessoa. Eu penso que aí essa questão da infiltração mais lúcida está mais relacionada de modo mais sério à FEP, a ficha evolutiva pessoal da pessoa. Mas também, Rosiana, tem aquele caso que a infiltração, você não lembra da infiltração, você está ali infiltrado, mas você não lembra da infiltração. Por que que você não lembra? Porque de repente você não tem maturidade suficiente para entender o contexto que você está inserindo, é que ele pode melindrar, pode medrar a pessoa, ela pode de repente se desviar para outra coisa. Então é melhor a pessoa ficar infiltrada e não saber que está infiltrada, não saber o que está acontecendo, porque ela tem um rapport maior com aquele grupo, mas ela ainda tem maturidades que ela precisa superar, mas ela já tem condições de estar assistindo o grupo, mas sem saber que está assistindo, que está ali infiltrada. Então, nem sempre a pessoa vai lembrar. Tem alguns casos no dia desse debate que a gente teve no tertuliário que algumas pessoas já estiveram infiltradas nessa situação in memory. E essa situação in memory, eu me coloquei nela quando eu escrevi o meu primeiro artigo sobre esse assunto. Mas agora, com o passar do tempo, eu já vejo que eu não estou nessa situação, porque já estou ficando mais lúcida dentro dessa questão da infiltração. Mas aí eu já falo sobre isso mais lá para frente. E por último, tem o infiltrado cosmoético permanente. Peraí, Rosiana, o que seria in memory? É a pessoa que não se lembra, que não se recorda, que não tem memória sobre determinado assunto. Por isso que eu coloquei in memory. Foi a melhor palavra que eu achei que eu encontrei para colocar nessa classificação, in memory. Né? É aquela questão do infiltrado que não sabe que está infiltrado, que foi aquela questão que você colocou. E por último tem a infiltração, o infiltrado cosmético permanente, que é o Homo sapiens sereníssimos, que a gente sabe por hipótese, foi publicado no Homo sapiens pacíficos, essa hipótese do Homo sapiens sereníssimos, que ele está infiltrado permanentemente na Terra, ele está autolúcido sobre isso e a assistência dele é planetária, já é algo muito superior. Agora, eu vou passar aqui a apresentação para a gente entender mais essa questão do infiltrado relacionado à evolução. Então, dentro dos infiltrados cosméticos mais avançados, porque até agora, nessa classificação tipológica aqui, eu coloquei. Se vocês olharem esse quadro da classificação dos infiltrados, então tem aquela situação circunstancial, depois tem o voluntariado, aí já a consciência é um pouco mais lúcida, tem aquela que não lembra, mas tem aquelas consciências que já são mais lúcidas, que já estão permanentemente infiltradas. E aqui eu estou apresentando nesse slide os infiltrados cosméticos avançados, que já é o ser desperto, o semiconsciex, o teleguiado autocrítico, o evoluciólogo, o serenão. Então, são situações mais avançadas nesse sentido. Desculpa aqui, o áudio está dando um problema aqui. Deixa eu ver aqui. É o meu, Laura, desculpa. Eu vou desligar o meu aqui porque não está dando certo. Eu desliguei, desculpa. Então, aqui são os infiltrados cosméticos mais avançados.
Gente, eu vou pedir para vocês, se fizerem perguntas, para ligar o microfone, porque eu vejo só um participante. Então, se alguém quiser fazer pergunta, liga o microfone, porque eu desliguei meu iPad por causa do eco do som. Tava dando um problema para vocês aí, tá bem? Então, aqui vamos falar dos mais avançados, que a gente conhece, que é mais falado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém está com o microfone ligado? Quer fazer pergunta? Bom, então aqui eu vou falar do Homo sapiens sereníssimos. Então, o, o Homo sapiens sereníssimos, ele é considerado o mega infiltrado na Terra. Então, há alguns exemplos que foram apresentados no Tratado Homo sapiens Pacíficos. 4 serenões conhecidos na Terra, né, que o professor Valdo falava muito, né? Então tem o australino na Argentina, então ele trabalhava, né? Agora ele tá dessomado. Acredito que está dessomado. Em 2001 ele ainda estava na vida intrafísica. Então ele trabalha muito com essa questão da abertura, da expansão da língua espanhola no planeta. O Quelin, que trabalhava com a língua chinesa, ele dissomou em 2003. A monja, essa serenona, está muito ligada também ao Holopensene espanhol e assistência intercontinental, e ela também está muito relacionada à questão da conscienciologia e da projeciologia. E o reurbanizador, né, que ele é tido como mais poderoso, sim, entre os serenões, que ele estava muito ligado às organizações internacionais, ele estava ligado com a queda do Muro de Berlim e a união das duas Alemanhas. Ele tinha um corpo de idiota, oligofrênico, e ele dessomou em 1990. E quais são as características do infiltrado cosmoético? Então, aqui a autoconsciencialidade, a questão dele ter consciência da condição dele de infiltrado, a questão da auto-organização, que a consciência precisa ser organizada para estar nessa condição. Tem várias, como que eu falo, situações no dia a dia, e a pessoa se comprometeu com aquela atividade da infiltração, então ela tem que levar tudo direito, as atividades normais do dia a dia da vida de uma pessoa, mais a questão da infiltração. Ela precisa ser autossuficiente, ela tem que bancar aquilo, que ela vai estar sozinha. O infiltrado cosmoético ele não está num grupo, ele sabe o que está fazendo, mas está ali sozinho. Ele tem que ter um nível de cosmoética mais avançado, porque senão não é infiltração cosmoética. Ele tem que estar disponível para estar nessa situação, porque vai ter fases diferentes dentro da infiltração, não é algo assim linear que eu tenho estudado, há fases que são mais pesadas, vai exigir mais da Consim. Ela tem que ter uma força presencial, a questão da manifestação do holopensene e da Consim, tem que ter uma força marcante, tem que ter uma força energética. Ela tem que aprender, ela tem que atuar de forma independente, porque muitas das situações é ela que tem que resolver, não vai depender de ninguém. A questão do parapsiquismo e a questão da reconciliação, que ela vai fazer a reconciliação de todos os envolvidos dentro de um grupo. Ela vai estar ali atuando de modo a... Ela vai ser um coadjuvante dentro de um grupo, promovendo a reconciliação.
Alguém quer fazer pergunta? Não? Ninguém quer fazer pergunta? Ok. Então, aqui eu estou apresentando um quadro sobre o contraponto da infiltração cosmoética. Que às vezes a pessoa pensa... Sim. Juliana, eu retardatária aqui até ligar o microfone. Eu sempre me vi como, depois de conhecer a Conscienciologia, claro, como infiltrada. E às vezes eu penso que isso pode ser de uma forma assim intuitiva. E aí você está esclarecendo bastante dentro do grupo Karma o que é que se faz, né? Você pode ampliar isso? Em que sentido a questão do grupo Karma? É Você que, fala... pelo que você falou agora, me parece que existe, assim, sempre é um preparativo, né? Hoje eu posso estar num momento, assim, de fazer essas reconciliações e ser uma infiltrada no meu grupo Karma, que é um preparo para uma próxima existência. Seria mais ou menos isso? Não, não é questão de preparação para uma próxima existência. Eu penso que, no caso de família, a pessoa está infiltrada, aquela que se sente um peixe fora d'água, não sei o que eu estou fazendo aqui, não me afinizo com ninguém, mas você está dando o autoexemplo de forma anônima, entendeu? Eu penso que isso, de repente, tem a ver mais com o passado do que com o futuro, né? A questão de Reconciliações. isso, acertos que você faz e, de repente, aí é algo complexo de saber por que foi planejado dessa maneira, você vir infiltrada dentro daquele grupo karma, entendeu? Aí tem que estudar relações de interprisão. Aí eu penso, cada caso é um caso, e daí cada um tem que estudar a sua situação, entendeu? Porque são coisas muito específicas, são muitos detalhes. Não é Entendo. uma coisa muito simples, não. Eu penso assim que se a pessoa investir na autopesquisa, trabalhar junto com o parapsiquismo, ela vai entender melhor a situação dela, entendeu? Sim. Então, descortinar, né? Isso, isso. Ok. Você Obrigada, fica Júlia. mais lúcido. De nada. Juliana, eu tenho uma pergunta ainda sobre esse tópico, que se você poderia falar então da diferença da consciência intermissivista que tem a síndrome do estrangeiro, né? E a questão de ela ser infiltrada, como que a pessoa pode diferenciar, ou se a síndrome do estrangeiro é algo comum no infiltrado cosmoético e memory, né? Que, por exemplo, está na família, não lembra, mas também tem essa destoa, né, do resto do grupo. Você pode falar um pouco? Eu não estudei a questão da síndrome de estrangeiro dentro da infiltração, ponto interessante. O que eu estudei foram esses contrapontos que eu estou apresentando nesse slide, que é a questão do antepassado de si mesmo e do intermissivista inadaptado, né? Que às vezes a pessoa pode estar dentro de uma automimese patológica, porque, claro, Uhum. automimese homeostática, a gente usa desse artifício, de certo modo, né? A ressoma é uma automimese homeostática. Mas essa questão, por exemplo, do antepassado de si mesmo, que a pessoa às vezes acha que está infiltrada, mas ela está naquele grupo há vidas e vidas e vidas. Então, não é uma atitude assim pró-proexis, vamos dizer assim, né? Ela está dentro daquela automimese, mas ela não é infiltrada. E a questão do intermissivista inadaptado, né? Que ela não se sente autoconsciente com os próprios compromissos. Aqui é uma questão da pessoa pusilânime, né? Que não quer assumir, né? E aí ela se desvia, mas ela não é uma infiltrada, né? Infiltrado cosmoético é isso que a gente coloca aqui, né? Que é aquela consciência dedicada a proexis interextensão em bases anônimas, né? Agora, há muitas nuances dentro desse assunto. Agora, síndrome de estrangeiro, eu vou até anotar aqui, Bruna. Laura Bruna, Uhum. né? Isso.
Eu achei interessante, porque até então eu não tinha visto por esse viés, esse assunto. Você tem estudado esse assunto dentro da sua autopesquisa e a infiltração? Então, eu não estudo infiltração, mas estudo a síndrome do estrangeiro desde que conheci a conscienciologia, né? E eu reconheço essa condição no meu caso, por exemplo. Eu destoava muito de todo o grupo, nasci numa cidade de 25 mil pessoas, né? Dentre essas 25, eu sou a única pessoa que conheceu a conscienciologia e que é voluntária. E eu já tinha desde criança algumas rememorações, então eu destoava em muitos pontos do grupo, né? Mas eu nunca Uhum. pensei na minha ressoma lá como uma infiltração, porque não era algo lúcido, né? Pelo menos até hoje eu ainda não entendo muito bem qual é o meu papel dentro daquele grupo. E Isso aí é bem interessante. vendo você falar, achei curioso. É muito interessante essa questão. Eu vou até dar uma olhadinha, estudar um pouco mais a síndrome do estrangeiro, Tá certo. porque é bem interessante o seu caso. Interessante essa pesquisa. Você já publicou alguma coisa? Sobre o local de ressoma, não, mas eu nasci num local chama Carauari. Ele fica 7 dias de barco da capital, né, de Manaus, no meio do Amazonas, assim. Então, é um caso interessante, talvez, de estudar, né, porquê desse posicionamento no meio do mato mesmo. Eu penso assim, que quando tem alguma coisa que chama a atenção da gente mesmo, sabe? Não de alguém chamar, não, isso chama atenção em você, não, é algo em você que chama a sua própria atenção. Eu penso que vale a pena a pessoa investir em fazer autopesquisa. Porque foi isso que me motivou a fazer essa pesquisa sobre infiltração cosmoética. Porque às vezes você vai descobrir uma VERPOM, você vai descobrir hipóteses, entendeu? Você pode chegar a descobrir uma personalidade conceptiva, ou várias, entendeu? Eu penso que é Uhum. bem interessante esse viés. E assim, eu penso que quanto mais você falar sobre o assunto da sua pesquisa, mesmo que você não vai saber tudo, não vai vir tudo redondinho na sua mão, mas vai publicando um artigo, vai publicando um verbete, debate com um grupo, entendeu? Levanta questões sobre a situação, porque isso ajuda bastante, entendeu? Tá certo, obrigada. Bem, nada. Agora aqui no próximo slide, eu estou colocando a questão da proexis, né? Do porquê, né, da infiltração cosmoética dentro da proexis. Então aqui eu Juliana, coloquei, sim, só um comentário que eu tô vendo a Liliana apontando. Eu acho que ela quer fazer uma pergunta. Você tá sem áudio, Lili? Posso? Põe no chat. Deixa eu ver. Ah, Agora seu áudio tá funcionando. então, o que eu queria falar é que eu, na minha autopesquisa, das primeiras coisas que eu me debrucei foi sobre a questão do síndrome estrangeiro. E muita gente, né, tem certamente essa questão aí do síndrome estrangeiro. Mas hoje, passados muitos anos, né, na Conscienciologia, mais de 20, eu hoje tenho mais noção de que, de facto, para além disso, tem uma questão que se prende com a infiltração cosmoética dentro do meu grupo familiar. E, no meu caso, eu tive muita dificuldade inicialmente a me adaptar, não só porque eu achava que me estava adaptando a uma nova família, um novo país, uma nova língua, e eu não gostava de nada dela. Eu disse, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Por que é que eu escolhi esses pais? E era uma pergunta que eu me fazia muito.
Aí, hoje em dia, eu tenho bem mais a noção que, obviamente, tem algumas coisas que ver também com a questão grupo kármica de vidas passadas, com a minha própria holobiografia, mas que eu tenho bem a noção que eu era o pau de barraca, como vocês falam, o pau de barraca da família, em termos energéticos, e hoje eu percebo a condição que eu passei lá, enquanto eu vivi com eles, a condição de ser o exemplo e tentar pacificar determinadas coisas e tentá-los fazer entender determinadas questões. Então, enquanto vivi com os meus pais, foi esse o meu papel. Então, eu acho que isso tem a ver com a questão do intermissivista infiltrado e que esse intermissivista pode não ser todos os casos, mas vai sentir inicialmente a questão do síndrome estrangeiro. Pelo menos passou comigo. É isso aí. Você mora onde? Presentemente, eu moro em Foz, mas eu nasci em Lisboa, vivi lá a maior parte da minha vida e os últimos 14 anos eu vivi em Londres. E de Londres eu vim para Foz, faz 2 anos. 2 anos. É interessante. É interessante essa questão da síndrome de estrangeiro, eu nunca tinha estudado ela. Né? E vocês já viram isso e eu vi a questão da infiltração, né? É interessante esse contraponto. Uhum. E se eu puder contribuir com algo disso, demorou muito, por exemplo, no meu caso, para eu entender a questão da autossuficiência, né? Eu era aparentemente uma criança normal como qualquer outra, mas tinha algumas funções, algumas decisões que ninguém me cobrava, e aí eu ficava pensando, mas por que ninguém me dá orientações, né? Então eu demorei muito tempo para decidir, para perceber, na verdade, que era porque eu não precisava da orientação, eu sabia mais do que os orientadores, né? E eu cobrava muito isso deles e até eu entender que eles não tinham a informação, que eu deveria orientá-los, né? E eu acho isso um ponto, assim, quando o infiltrado ele não tem maturidade para lidar devido à falta de memória mesmo, né? Por isso que eu coloco essa questão do infiltrado e memory, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa maturidade, né? Para entender que ela está infiltrada, o que ela está fazendo ali. Né? Melhor ela não saber. Porque às vezes o que eu vi também algumas pessoas comentando em Fosca, a pessoa foi perceber que estava infiltrada depois que saiu da infiltração. Depois de uma maxidissidência, que é isso que eu coloquei aqui na questão da reciclagem. Ela entra naquele grupo, por exemplo, tinha uma pessoa da religião que ela trabalhou ativamente a vida toda, e depois ela falou, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí ela virou maxi-dissidente. Então, nesses casos, de repente, numa próxima existência, ela volta para assistir aquele grupo. Aí ela já vem mais consciente da infiltração, entendeu? Essa é a minha hipótese. Sim, a ideia é que nas próximas nós estejamos mais lúcidos, né? Para o resultado ser mais amplo, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Não é nosográfico. Penso que infiltrado tem que superar a síndrome do estrangeiro para não prejudicar o processo interassistencial. É boa colocação, Regiana. Se você puder abrir o microfone para falar um pouco mais. Tem que ver com infiltração, sim. Olá, Juliana. É a Rosiana. Oi. Desculpa, o meu computador eu não consigo ver todo mundo e eu tenho que entrar para abrir o chat, mas o meu iPad, ele agora não me deixa entrar na reunião. Então, mas pode falar sim. Eu coloquei essa questão da síndrome do estrangeiro em relação, acho que ao infiltrado, de repente, né, a consciência infiltrada, ela pode sofrer da síndrome do estrangeiro, seria, né, as saudades, a nostalgia, né, do seu grupo evolutivo, né, da sua paraprocedência do extrafísico. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que se o infiltrado ele planejou antes da ressoma a questão da infiltração na sua próxima
ressoma, a síndrome de estrangeiro seria um fator, né, que poderia atrapalhar em muito esse projeto, né, essa PROEX dele como infiltrado, né, em determinado contexto aqui no intrafísico. Então, é até muito interessante, tem que se estudar profundamente, né, quais são os casos dos infiltrados que, né, têm a síndrome, já sofreram da síndrome de estrangeiro, e o processo da infiltração em si, se eles conseguiram, né, obter êxito, conseguir desempenhar essa infiltração de uma forma ali eficaz, né, tendo ao mesmo tempo a questão da síndrome de estrangeiro interferindo, porque as pessoas, né, as consciências que a possuem, elas relatam, né, grande sofrimento né, parte das suas vidas com essa síndrome, até de repente elas acessarem a Conscienciologia e conhecerem, todo esse tempo eu sofria da síndrome de estrangeiro. Aí elas começam a entender qual era, né, o motivo das suas angústias, né, do seu sofrimento todo, de não saber, né, por que tinha essa melancolia, né, por que sofria, porque se sentia tão diferente dos demais. Então é isso, é um ponto interessante para se estudar ainda profundamente sobre isso. Mas aí não seria um pouco também a questão da automimese patológica e a questão do buscador borboleta? Sim, vejo muito, porque muitos que sofrem da síndrome de estrangeiro, eles partem para isso, né? Como começam a ser o buscador borboleta, né? Frequentar N locais, buscar, né, N filosofias, correntes de conhecimento para tentar buscar aquilo, algo que eles nem sabem direito do que é, as saudades que eles têm, né, aquilo que falta, e geralmente é uma questão de buscador borboleta mesmo, para tentar buscar essa explicação que eles não encontram, né, uma questão de repetição, né, do antepassado de si mesmo. Eu acho que a síndrome estrangeira tem muito disso, né, do antepassado de si mesmo, do interesse inadaptável, se mescla, mas aí é por isso que eu coloquei esse quadro, porque às vezes a pessoa se acha infiltrada, a pessoa não está infiltrada. Ela está numa automimese, ela está numa pusilanimidade, entendeu? E aí o Cláudio colocou aqui uma questão, se a pessoa está bem resolvida no grupo ou contexto que é estranho ou que tem um gap enorme, se ela está bem resolvida, não tem síndrome de estrangeiro. Isso é verdade. Por isso que eu acho complicado essa questão, né, de uma pessoa que tem síndrome conseguir ser um infiltrado. Isso vai, né, atrapalhar muito, ou talvez não é compatível, né? Quem se programa para ser um infiltrado, de repente ressomar com a síndrome de estrangeiro. Então é meio antagônico, né? Incompatível essas duas situações, essas duas condições. Eu penso que colocar níveis evolutivos aí para analisar e também as tarefas, né? Porque muitas vezes nós somos a isca do anzol para uma tarefa, né? E assim, é claro, o ideal é que a pessoa que ela se programa, ela chega aqui e ela tem maturidade e lucidez para lidar com aquela situação. Mas em alguns níveis evolutivos, eu penso que a pessoa, depois que ela perde os cons, né? E ela volta àquele grupo que relembra essa pessoa como alguém passado, né? Não vê ainda toda a mudança, até a pessoa mesmo se dar conta de que ela já não é mais daquela forma com o grupo, existe todo um processo, né, durante a recuperação de cons. E outra coisa que eu queria falar é a questão além do nível evolutivo, é que quando há essa automimese patológica, se a pessoa, ou antepassado de si mesmo, se a pessoa se incomoda com isso já é uma demonstração de que a pessoa quer sair dessa situação, que é diferente de quando, por exemplo, aquela pessoa fala assim, ela não quer sair daquela área, como é comum no artista, e aí ele pensa assim, mas não, deixa eu ficar lá um pouco porque eu sou infiltrado, né? Estou fazendo assistência. Então eu vejo que é patológico quando a pessoa usa isso para justificar ela continuar na automimese. Se ela tem o desejo de sair, se não está bom para ela, porque já tem indícios de que ela, né, ela já sabe que ela está em automimese em algum grau ali naquele grupo. Então por isso que eu fiz esse contraponto, porque você vê como que dá confusão.
que as pessoas às vezes querem também se colocar, eu sou infiltrada, porque a pessoa se sente às vezes muito especial, mas não é bem assim, que a coisa também não é fácil, não. Eu penso que quanto mais complicada a infiltração, mais difícil fica também para a pessoa que não intrafísica, entendeu? Não é uma coisa assim, tem esse glamour todo, não, eu penso. Mas enfim, deixa eu continuar aqui para a gente terminar a apresentação e daí a gente já vai para o debate, a gente fala mais sobre esses assuntos. Então, a questão da proexis, né? A questão da infiltração. Então, aqui a pessoa, a consim, ela pode estar infiltrada para amortizar endividamentos conscienciais, ela pode estar fazendo correções, as superações de automimeses patológicas, né? Aquela questão da moratória existencial, ela pode ter tido muito mérito e agora ela pode estar fazendo algo que vai incrementar a ficha evolutiva pessoal. Isso também vai promover uma conquista no novo degrau evolutivo. E aquele exemplo que a gente deu do maxi dissidente, né? Que ele está dentro de um grupo, ele sai, ele vê que ele não tem mais nada a ver com aquele grupo e depois ele volta para assistir as pessoas. E aqui eu estou colocando nesse slide o crescendo das infiltrações cosmoéticas. Porque o que eu penso? Que por hipótese, a gente não vai de um dia para o outro virar serenão e ficar infiltrado nessa situação, né, que tem por hipótese. Eu penso que primeiro as infiltrações vão ser amadoras até que ela vai crescendo para um nível mais profissional, que a consciência já vai ficando mais consciente, ela vai tendo mais lucidez, as infiltrações já são planejadas, ela tem maior recuperação de cons. Então aqui eu coloco aquela consim ofiexista, né? E depois até chegar ao Homo sapiens sereníssimos. Então eu penso que é um crescendo, que eu penso que as infiltrações cosmoéticas, elas ela está totalmente relacionada com a evolução da consciência. E eu penso que isso vai acontecendo ao longo da série Exis, né? E dependendo de cada caso, eu acho que não é uma coisa assim, né, tão linear, né? Depende aí da FEP de cada um. E aqui eu vou colocar uma frase do Mega Pensando em Trivocabular para vocês refletirem antes da gente entrar para o debate. O serenismo anonimiza. Tá bem? E deixa eu ver aqui. E eu queria propor para vocês 5 minutinhos de intervalo. O que vocês acham? Para mim está ok. Precisa de mais? Alguém tem alguma coisa a mais para fazer? Tá bom, então a gente volta. Tá, então a gente volta 8, 9 e 5, tá bem? Ok. Valeu. Tá bom.
Pessoal, acho que resolveu ficar um pouco mais. Adriana, eu vi a sua pergunta, a gente volta a falar de Mini ProEx. Ai, muito obrigada. Você pode falar sobre o assunto, já passou a hora do intervalo, assim o pessoal vai voltando, a gente vai debatendo, senão a gente perde muito tempo. Na verdade, eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre esse conceito, porque eu vinha vendo, assim, vocês finais, uma comunidade tem muita posição sobre tem todos os tipos de aí eu queria saber que diferença tem entre quais são os níveis de consciência, porque em algum momento o professor vai falar um pouco sobre isso. Eu não sei se agora você escuta? Mas não estava dando para entender o que você falava. Tá. A ver se me posicionou ainda. Bom, eu gostaria de saber assim, eu acho que mais pontualmente, como você concepta em projeto e como são os níveis de consciência dele. Porque eu acho que para chegar a uma mais de projeto, tem que passar por uma espécie de grau, de graduação, de crescendo, por decirlo assim. E eu acho que com a consciência, a nível de consciência frente a isso é igual. Eu queria saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre isso. Você consegue entender o que você quer que eu escreva? Você está com o Skype ligado, Adriana? Porque o som está muito ruim, a gente não te entende. Porque às vezes dá conflito com o Skype. Ou pode ser no computador mesmo. Sim, eu acho que é seu microfone. Eu acho que é seu microfone, sim. Porque está dando muito ruído e a gente não te entende. Gente, alguém quer falar sobre o assunto, dividir experiência? O que eu coloquei na apresentação foram assim hipóteses que eu venho estudando, né? E eu espero ajudar com essa pesquisa, né? Outras Juliana, situações de infiltrados. você poderia comentar, né, expandir um pouco mais do seu caso como infiltrada? Não sei se você é uma infiltrada no meio profissional seu. Como é que foi esse processo seu da infiltração cosmoética? Onde você ouviu falar sobre isso? Agora eu tô curiosa, que eu não te conheço, Regiana. Regiana? Oi, tá me ouvindo, Juliana? Agora sim. Sim. Você ouviu minha pergunta? Ouvi, mas eu queria saber onde que você ouviu isso, que eu tô infiltrada. Eu não sei, acho que pelo seu tema de estudo eu sempre
sempre vivo, né? Não sei, eu olho para você, eu sinto que você é uma infiltrada, né? Cosmoética dentro da sua, até mesmo da sua atuação na África, no processo. O que me intriga é a questão, né, da sua retrovida com, né, o que você faz agora, que em princípio, né, trabalhar com mineração não tem um pouco da questão nosográfica, mas você, né, de repente está ali, né, está consciente já de alguns processos. Como é que é essa inter-relação? Eu levanto essa hipótese que você é uma infiltrada cosmoética. Não, é o seguinte, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu comecei a estudar esse assunto. Eu falei no começo da apresentação que eu comecei a estudar infiltração cosmoética quando estava no Mali. E quando eu estava no Mali, eu estava trabalhando numa mina de ouro. E foi quando eu comecei, foi um pouco antes de eu conhecer a Conscienciologia, que eu fui para o Mali. E foi no Mali que eu comecei a estudar o livro Projeciologia, que eu comecei a assistir Tertúlia. E eu percebi que eu estava infiltrada. Eu falei assim, não, tá muito esquisito isso daqui. Né? E na época o professor Valdo atendia no Holociclo, e eu fui conversar com ele, falei, eu tô achando que esse é um caso de infiltração. Ele é. E eu comecei a estudar, o assunto, vi que não tinha quase nada. E depois eu fui para Foz defender um verbete. Isso chamou a atenção dele, daí ele começou a falar de infiltração, e eu comecei a estudar o assunto. E depois, com relação à infiltração, eu comecei a recuperar cons. Lembrei de uma personalidade consecutiva que eu fui na minha última vida, que tem relação com a África. Aí descobri tudo, fui estudar a biografia, e daí eu ia para Foz, conversava com o professor Valdo, ele, não, continue estudando. E quando eu defendi o verbete da África, ele confirmou essa minha hipótese de eu ser a personalidade consecutiva da Emily Hobhouse. E daí eu fui juntando as peças, a questão da infiltração, a questão da personalidade consecutiva, mas assim, na época eu não tinha tanta consciência do que era, o que eu estava fazendo. Agora que eu tenho assim que eu estou começando a ter mais consciência da minha infiltração, mas é uma pesquisa que eu ainda não terminei, porque eu ainda estou nessa situação, né? E eu não sei quando ela vai acabar. Entendeu? Então foi assim que eu comecei a estudar esse assunto. E assim, Juliana, você já, né, analisando aí, né, o seu estudo da personalidade consecutiva, porque a Emily Hobhouse, ela trabalhava com enfermagem, certo? Ela, né, a profissão dela não era com enfermeira? Não, ela não tinha nenhuma formação profissional. Ela trabalhou a vida inteira na igreja com o pai, então ela foi educada em casa. Na época era o estilo de educação vitoriana, que as meninas não podiam ir para a escola, só os homens estudavam, então ela foi educada em casa, aprendeu a tocar piano, violino, aprendeu a bordar, aprendeu línguas com a mãe, com tutores, mas uma formação acadêmica ela nunca teve. O que ela sabia fazer era fazer assistência junto com as famílias lá dos mineiros da Cornualha, e trabalhava na igreja com o pai, era isso que ela fazia. Então, essa questão da minha profissão de geóloga, eu vejo que tem muito a ver com a relação do Grupo Karma lá da Inglaterra, dos mineiros. Entendeu? Por isso, e eu penso que isso está relacionado à infiltração, à escolha da profissão, entendeu? Certo. Uhum. Então tá. Mas muito interessante, né, esse processo, né, da infiltração e fazer esse resgate todo, né, com esses aspectos aí desse grupo Karma, né, relacionado à mineração. E quando a Emily, né, trabalhou ali na África com a assistência, também era ligado a alguns ramos ali da mineração naquela época, ou não tinha nada a ver? Não tinha. Porque assim, a mineração, porque assim, houve uma diáspora dos mineiros da Cornualha pelo mundo. Eles foram basicamente, a maioria foi para os Estados Unidos, África do Sul e Austrália. Então tem essa diáspora de mineiros da Cornualha. Inclusive na América do Sul já tem até livro publicado, acho que
na Colômbia, teve um escritor colombiano que escreveu sobre isso. Então tem essa diáspora. Mas ela veio na África do Sul para ajudar nos campos de concentração, né? Ela veio trazer alimentos, comidas que ela arrecadou junto com o pessoal na Inglaterra. Então não tinha nada a ver com mineração, né? Sim. Absolutamente nada. Mas a guerra na África do Sul, a guerra Anglo-Boer, onde ela veio ajudar o pessoal aqui, as mulheres e crianças, foi por causa da mineração, porque foi por causa de ouro e diamante que a guerra ocorreu aqui, entendeu? Que interessante, é muito, né? Ver que as coisas se amarram, né? Se fecham. Agora começa a ficar mais claro, mas tem nuances, detalhes que eu não sei. E é por isso que eu estudo o assunto, por isso que eu estou fazendo a palestra para falar do assunto, porque isso ajuda muito a recuperar cons. Falar do assunto, debater, escrever, isso ajuda muito. Ver, a trocar experiência com as pessoas, entendeu? Agora, tá bem, Rosiana? Sim. Agora, sim, pode perguntar. Acho que é a Adriana, né? Que você quer perguntar. Não, voltando aqui na questão do síndrome de estrangeiro que vocês colocaram durante a palestra, eu olhei rapidamente a definição da síndrome de estrangeiro na internet, que está no livro da Malo, né, que ela fala sobre essa síndrome. Então, me parece algo assim mais intraconsciencial do que a questão do infiltrado mesmo. E eu penso que está mais relacionado aqui, no que eu coloquei, com relação ao intermissivista inadaptado. Eu não sei, vocês já leram esse livro sobre a síndrome do estrangeiro? Sim. Inclusive, até quando eu conheci a conscienciologia, eu era adolescente, e o que mais me chamou a atenção, que me atraiu, foi, no caso, a questão do livro, né, da síndrome de estrangeiro. E livro assim que, né, muitos intermissivistas acabam, né, chegando na conscienciologia através dessa obra da professora Malo, né, que tem muitos intermissivistas com a síndrome, né, do estrangeiro. Então, através, né, do livro ali, ela faz essa assistência e é muito, né, é muito esclarecedor, porque você, a partir do momento que você entende, né, aquilo que aconteceu ou que acontece com você, você consegue, então, né, ter mecanismos, recursos para superar a síndrome e se entender melhor o seu contexto. Ó. Porque parece muito mais intraconsciencial do que uma questão de infiltração mesmo, de ser uma situação que a pessoa se coloca. Sim. É um pouco diferente, Porque assim, quem geralmente, né, no meu caso, que né, eu tive a síndrome do estrangeiro bem forte, né, eu tinha todos aqueles sintomas, e era um fator que me prejudicou muito, porque você se sente a tal ponto ali, né, estranho, inadaptado, que você, né, se fecha, se isola e não interage, você deixa de fazer assistência, você não fica aberto, né, o processo ali interassistencial, porque a síndrome ela é nosográfica, né? Ela é uma questão que atrapalha muito o intermissivista. Então, você fica naquele ciclo ali, né, de sofrimento, de angústia, ao mesmo tempo você sai em busca, mas não sabe bem o que é, e sai, né, como vira um buscador borboleta, como você mencionou, e isso acaba atrapalhando muito, né, o processo do intermissivista mesmo com relação à PROEX dele, de fazer a assunção da PROEX, de assumir a PROEX né, e cumpri-la, né, com êxito. Então, a síndrome do estrangeiro, eu acho que com a questão do infiltrado cosmoético programado ali, avançado, eu entendo, eu vejo como totalmente incompatíveis, né, um fator altamente antagônico ao objetivo, né, no caso né, de PROEX, de ser o infiltrado cosmoético. É interessante porque na hora do intervalo eu também olhei aqui o artigo, que eu imprimi o artigo que eu escrevi, onde eu coloco essa tabela que eu apresentei para vocês,
E para mim está dentro do que eu coloquei de intermissivista e inadaptado, né? Sim. Então eu fico contente de ver com o estudo que eu fiz, que parece que na prática parece que é assim que funciona, né? Sim. As pessoas estão confundindo os assuntos, né? Então eu fico contente com isso. Né? Uma pesquisa que eu fiz lá para trás, né? Que bom. Quer falar, Cláudia? Liliana, você... Dá para falar? Desculpa, pode falar, Cláudia. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Uma coisa que eu acho interessante é essa diferenciação aí entre uma síndrome é nosográfico e a infiltração não, ela é homeostático. Exato. Essa é a diferença total. Mas eu acho que a pergunta que seria oportuna para a gente poder fazer um bom debate é quais são os traços, quais são os qualificativos, os trafores do infiltrado? O que o infiltrado precisa para ele ser um bom infiltrado, para ele poder realmente exercer esse papel? Ah, mas eu coloquei as características aqui. Eu não sei se você entrou no começo. Eu vou pedir para o pessoal. Mim, então. Eu vou pedir para disponibilizar na internet essa apresentação, porque tem aqui as características do infiltrado. Eu coloquei as características que depois, se vocês se interessarem, ler os artigos que eu escrevi, mas eu coloquei autoconsciencialidade, autossuficiência, cosmoética, disponibilidade, força presencial, parapsiquismo. Então, eu coloquei isso dentro da apresentação, sim. Porque eu acho que não só esses traços, mas também é um perfil, né? Um perfil que a pessoa tem que desenvolver. E é muito intraconsciencial nesse sentido, né? São traços intraconscienciais que se fazem interface com o lugar, o contexto, o nicho que ela está envolvida. Seria isso? Exato. Eu penso assim que... Peraí. Eu penso assim que tudo tem que ser casado, né? A questão da FEP da pessoa, a questão dos trafores dela, a questão, né, intraconsciencial e a questão do grupo, né? Eu acho que tem que ser tudo muito bem amarrado. Por isso que eu penso que é um assunto complicado de entender, né? Agora aqui, só voltando na Adriana, ela quer saber sobre mini-infiltração. Desenvolvimento do nível de consciência da própria mini-filtração. Aqui eu coloco a mini-filtração como algo que a pessoa não tem consciência, porque às vezes a mini-filtração, que eu coloco aqui como mini-proexis, um exemplo, né, de mini-filtração, que às vezes é aquele bebê que nasce prematuro, que dessoma, que aquilo vai gerar uma reconciliação dentro do grupo, aquilo vai gerar uma crise de crescimento entre as pessoas, vai haver uma reconciliação, vai haver toda uma mudança dentro do grupo. Tá ok, Adriana? Tem toda uma repercussão, né? Isso, o áudio dela tá ruim, ela tá escrevendo aqui no chat. Um dia falou que eu estava em processo de mini-infiltração. Ah, tá. Aí tem que ver o seu caso. Eu não sei se puder ligar o microfone se você quiser expor pra gente. Não sei como tá o seu áudio agora. Mas, tá bem. Não tá funcionando o áudio. Puxa. Tenta falar com o e-mail. Vou te passar o e-mail da reaprendência. Cada caso é um caso, né? Gente, abre o microfone para vocês falarem, senão eu vou ficar lendo o chat de vocês. Por favor. Falem. Então, como eu estava colocando aqui no chat para a Liliana, eu entendi o que ela colocou, de que cada caso é um caso, tem que se analisar com bastante critério, mas, entretanto, eu enfatizo que essa síndrome ela é nosográfica, então ela é um fator
que pode atrapalhar, mas talvez não impeça de a pessoa ser uma infiltrada cosmoética e apresentar síndrome. Só que, como eu falei, até ela superar essa síndrome, isso pode afetar muito, né, o timing dela, da proexis dela, para ela poder executar esse trabalho da infiltração cosmoética. Se ela é portadora da síndrome do estrangeiro, com certeza, ela não impede dela. A questão é que... Não tem como. Não tem como a pessoa ser infiltrada com uma síndrome dessa, não tem. Porque se você olha as características do infiltrado, não cabe uma síndrome dessa. A pessoa está de mal com ela mesma. Sim, Liliana. Sim, desculpa. Eu concordo. Uma coisa, então, ou é preto ou é branco, e as coisas não são bem assim. Veja o caso. No meu caso, porque tem muitos casos em que a pessoa ao longo da vida toda não consegue ultrapassar a síndrome de estrangeiro. Tem casos desses. Eu tenho amigas assim. Mas no meu caso, muito rapidamente, eu conseguia reganhar os cons necessários para ultrapassar isso, perceber o que é que estava fazendo e fazer. E tratei e cumpri o que eu precisava de fazer dentro daquele grupo, antes de sair do grupo familiar, antes de sair do meu país, antes de fazer o trabalho que eu tinha para fazer no meu país. Então, é possível, sim, depende de cada caso, né? No meu caso, como eu digo, se você se apercebe, se você consegue resolver o assunto, se você consegue ganhar um CD, você consegue fazer o trabalho no timing devido e portanto, uma das coisas que eu sempre fiz foi isso, nunca partir, nem nunca sair de país, ou de trabalho, ou de grupo, sem primeiro resolver o que você tem para resolver naquele grupo. É isso que eu faço, pelo menos. Mas você estava infiltrada? Sim. E aonde você... Com o conhecimento que tenho, não é? E também desde que estou aqui, não é? Com as conversas com o professor Valdo e tudo mais, hoje tenho a noção clara de que estava infiltrada. Na altura eu não tinha essa lucidez, mas tive a lucidez de resolver no caso, não é? Com os meus pais, todas as questões que precisavam ser resolvidas, de explicar sobre a questão da Conscienciologia, não chamava Conscienciologia porque ainda não conhecia isso na altura, né? Mas eu, inclusive, falava, com essas ideias que eu tenho e que eu expondo para vocês, tem muitas outras pessoas que nasceram nesse planeta assim, e um dia eu vou me encontrar com elas. E mais tarde isso aconteceu porque eu vim a conhecer a Conscienciologia muito mais tarde, porque eu conhecia a Conscienciologia, portanto já estava nos meus 40 anos. E hoje eu tenho mais de 60. Então, eu fiz meu trabalho em Portugal, em Londres, e agora estou aqui para continuar, para dar continuidade. Então, tudo é possível. Tá bem. Tá bom. Quem mais quer falar dentro desse tópico? Sônia, seu microfone está aberto. Eu concordo com essa última colocação, porque eu conheço a Conscienciologia há apenas 7 anos, que ainda vai completar. Já tenho 62, e quando eu conheci o professor Valdo, eu falei assim, mas por que só agora? E a forma do professor falar é uma familiaridade tão grande, as palavras, a compreensão da Conscienciologia de uma forma tão rápida, e eu intuitivamente me considerava e dizia que era uma infiltrada, porque mesmo ainda há locais onde alguns poderiam chamar de rebarbas, ter rebarbas, eu nunca tive isso. Eu sempre fui com um olhar de pesquisa, de entendimento, de poder ajudar falando ou não falando, na maioria das vezes ficando quieta mesmo. Então eu me considero sim uma infiltrada. É claro que falta saber muito disso ainda, aprofundar. Por isso que eu me interessei pelo seu tema, porque eu me considero muito diferente da turma e pela minha idade, vocês que são jovens colaboram, né, para esse aprofundamento, para esse conhecimento. Eu, se duvidar, eu vou assistir a outra aula também. Mas tem que ir com cuidado, porque às vezes a pessoa tinha outras coisas para se resolver, ela se deparou com assediadores, até desassediar tudo para chegar na Conscienciologia, entendeu? Então,
Estuda com Poxa, calma, te Juliana. falar que eu era infiltrado, Poxa, entendeu? Juliana. Estuda com calma. Agora, essa última sua frase foi assim, o fechamento, exatamente, o seu parapsiquismo está hiper aguçado. Eu tive comprometimentos tão sérios que só agora é que eu estou ficando livre e eram de assediadores, sim. Agora, isso ainda me falta estudar, compreender, sabe? Falta muito. Então, assim, antes de falar, eu sou, estuda com calma, não se engana, tá bem? Não caia no outro engano, é a pior coisa que tem. Porque é um assunto Repete muito... isso. Repete, por favor, que caiu a conexão aqui e eu não peguei a sua. É um assunto muito complexo, estuda esse assunto para você dizer que você estava infiltrada, que eu acho isso muito interessante. Eu penso assim, quanto mais pessoas fazerem pesquisa dentro do assunto e publicar, a gente vai entender melhor essa situação. Entendeu? É muito cedo para afirmar muita coisa, né? Concordo. Mas continua com as suas autopesquisas, porque eu acho que tem muita gente, assim como você, que não chega na conscienciologia por causa dos assediadores, entendeu? São muitos acertos que tem que fazer, entendeu? Sim, Cláudio. Eu concordo com essa visão da Juliana. Eu acho que esse é um tema extremamente estratégico e importante para a nossa evolução e que a gente deve priorizar mais, porque esse contrafluxo tem a ver com o processo do intermissivista, tem a ver com o processo do inversor, aí tem a Laura aí, que eu não sei se é o caso, mas tem o processo do contrafluxo. E eu acho que eu agradeço muito a oportunidade de estar com a Juliana, porque de repente casa também. E eu queria perguntar uma questão. Muitas vezes a pessoa... Eu já acompanhei mais ou menos o processo da Juliana, participei lá do evento da consecutivos. Muitas vezes a pessoa até ela se dá bem familiarmente. Na família dela, ela não tem a síndrome de estrangeiro na família dela, mas na sociedade ela tem. Eu queria que ela falasse um pouco sobre isso. Parece, pelo que eu pude ver no caso da Juliana, que ela tinha uma boa relação familiar, lá no núcleo familiar, com o pai e com a mãe. Mas eu não sei, e aí então quer dizer, dá uma ideia de que sua infiltração seja uma infiltração mais calculada, no sentido de que você foi para outro país, foi para outro contexto, para poder exatamente trabalhar essa questão profissional, cultural. Então a gente vai ver que tem níveis de infiltração e tem percentuais de infiltração. Por exemplo, no meu caso, na minha família, eu relativamente sou integrado, mas às vezes eu me sinto muito ovelha negra, nesse sentido de síndrome estrangeiro. E também, para adicionar, já que eu estou me expondo um pouquinho, eu já participei eu já ganhei 2 vezes o curso Síndrome Estrangeira. 2 vezes eu participei de sorteio, uma vez eu ganhei o livro, outra vez eu ganhei o curso. Então, isso aí foi também um sinal importante para mim, e que eu tenho que estudar isso, né? Estou defasado, ainda não estou dominando o assunto, não. É isso. Então, deu para entender a pergunta? A pergunta que eu quero saber é o seguinte: como é que é você nesse nível, o nível familiar, na sua casa? Às vezes você está integrado na sua casa, você não tem problema de síndrome estrangeiro com seus familiares, mas tem problema na sociedade. E vice-versa. Como muitas vezes a pessoa ela é super sociável, mas dentro da casa dela, ela tem dificuldade, ela se sente um estranho no ninho. Eu acho que a essência da síndrome estrangeiro é no núcleo familiar. Eu queria que você comentasse, e o pessoal que também tem experiência, a Laura, a Liliana, a Sônia, que estou vendo que todo mundo tem bastante experiência, pode contribuir muito para isso aí. Tá, olha, Cláudio, deixa eu fechar esse microfone. É o seguinte, da minha família, assim, eu sempre tive muita liberdade, o que, por exemplo, na minha última vida eu não tive. Então, eu fiz minha escolha profissional, não perguntei para ninguém se eu podia ser geólogo ou não. Não tem geóloga na família. Minha família não tem tradição de ser médico. O avô é médico, aí o pai, o filho. Não tem nada disso. Não tem essas tradições. A minha mãe só ficou preocupada quando eu disse que ia fazer Universidade de Geologia. Não sabia onde que eu ia trabalhar. Eu falei, nem eu. Fiz a faculdade, todo mundo sempre me apoiou. Nunca ninguém deu restrições a nada, mas assim, eu não sinto totalmente assim afinizada com muitas ideias da minha família, não. Não é assim 100% não, mas não é uma coisa assim também
né, que me faça sofrer, entendeu? Porque eu sempre tive muita liberdade para fazer o que eu quis. E eles sempre me apoiaram. Sempre me apoiaram. Então, esse sempre foi um ponto positivo. Agora, com relação a se sentir estranho no ninho na sociedade, aí depende dos grupos, né? Porque, por exemplo, quando eu estou numa reunião que tem um monte de geólogo, aí me sinto em casa. Né? E tem muitos lugares que eu vou que eu não me sinto em casa. Tem, por exemplo, eu tive uma experiência que quando eu cheguei na Mauritânia, na capital, o primeiro dia que eu cheguei, eu me senti em casa, sem conversar com ninguém, só o ambiente ali me senti em casa. Então, acho que assim, eu acho que isso varia muito, entendeu? E essa questão minha da infiltração, eu sei que eu planejei fazer isso. E isso está muito ligado com o que eu fiz na minha última vida. Então, eu já tenho um pouco mais de consciência sobre isso. Então, eu já tive muitos, assim, insights durante a TENEPS e mesmo fora da TENEPS, quando eu estou estudando o assunto, está totalmente relacionado com o que eu fiz aqui na minha última vida. E é complicado, é difícil. É uma hipótese, hein? Muito contrafluxo, né? Eu queria contribuir, Juliana, pensando assim, realmente a gente pode estar confundindo, né? E aí a síndrome do estrangeiro não ter muita relação, apesar de que eu não vejo muita separação entre a intraconsciencialidade, né? Um processo que está acontecendo dentro da consciência e uma ação externa, um planejamento externo. Porque eu vejo assim uma coisa para a gente debater, é que às vezes até mesmo a patologia ou o momento de crise da consciência pode ser, quando ela supera isso, pode ser o exemplo, né? Eu penso que quando a gente planeja uma ressoma, também são levados em consideração nossos trafores e também os nossos trafares. Então, algum nível de crise vamos dizer assim, previsto. E aí, quando você supera aquilo, né? Por exemplo, no meu caso, a minha senso de inadequação era de encontrar um grupo de 10, um grupo evolutivo. E aí eu fiz isso me impulsionou a chegar nessa busca, né? Então, independente de eu ter sido infiltrada ou não, isso foi um exemplo para toda pessoa, exemplo, né? Para todas as pessoas que eu conheço. Eu vejo que algumas pessoas começam a se interessar por isso agora ou não. Mas uma coisa que eu queria perguntar é, antes de você saber que você era infiltrada, quais indícios você vê, né, que poderiam estar indicando para uma pessoa que talvez está aí como infiltrada e não está vendo isso? E outra coisa é dos seus trafores, assim, o que te ajuda mais nessa questão da infiltração que você pensa? Eu penso assim que a pessoa tem que investir no autoestudo dela, porque foi quando eu comecei a me estudar é que eu comecei a desconfiar de infiltração. Só que daí eu não fiquei na desconfiança. Eu investi em autopesquisa. Fiz conscienciograma, comecei a escrever verbete, comecei a estudar os livros da conscienciologia. Então foi um conjunto de coisas. Mas aí eu penso que tem a ver também com a questão da, eu diria assim, facilidade da pessoa em recuperar cons. Eu acho que tem a ver com isso também. E eu penso que o que me ajuda mais aqui, olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas talvez a minha determinação. Porque senão eu já tinha ido embora, já tinha jogado tudo pro alto há muito tempo, porque não é fácil. Traço importante para o infiltrado, né? Determinação. Tá sozinho ali, tem que bancar e sozinho intrafisicamente, né? Tem que bancar. Tem que ter uma mente muito forte, porque olha, é complicado. Bem complicado. Mas, então, gente, a gente teria assunto para discutir aqui a noite toda, mas agora vamos fazer o exercício energético. Tá bem?
Eu vou pedir para vocês tomarem uma posição confortável, onde vocês estão. Se quiser apagar a luz, apaguem, fiquem da melhor maneira para vocês, do modo mais confortável. Respirem fundo, relaxem o corpo. Respirem fundo algumas vezes, sintam o corpo ficar bem relaxado. Que comece aos poucos a movimentar as energias do topo da cabeça em direção aos pés, seguindo esse movimento das energias do topo da cabeça, passando por todo o soma até os plantochakras e voltando com a energia de forma contínua. Faça do seu modo, na sua velocidade. Movimente as energias de forma contínua. Sinta a soltura do energossoma. Foque o pensamento de vocês na energia. Continue movimentando as energias até atingir o estado vibracional. Trabalhe as energias com vontade, com intensidade. E aos poucos comecem a exteriorizar as energias. Exteriorize as energias em pulsos ou em ondas. Exteriorize com vontade. Sinta a expansão das energias.
Sinta a formação de um campo energético. Vá formando um campo energético e traga para esse campo energético a questão da infiltração cosmoética na evolução da consciência. Pense em como que a infiltração pode te ajudar na evolução da consciência. Sinta a expansão dessas ideias, desse campo. Pense na pacificação que a infiltração cosmoética traz para você. Sinta as energias desse campo. Aos poucos vai parando a esterilização das energias. E traga para a sua memória ideias, insights, sentimentos sobre esse campo. E registre na memória essas vivências.
E aos poucos vai retornando ao corpo físico, faça pequenos movimentos com as mãos, com os pés. Abra os olhos. Se alguém quiser fazer alguma anotação. Tudo bem, pessoal? Uma semana. Beleza, pura. Alguém quer compartilhar a experiência? Quer falar sobre o campo, como é que foi? É a primeira experiência de participar, inclusive, de uma conversa online. E foi marcante, viu, Juliana? É? Assim, muita energia, muita mesmo. Olha a distância. E eu tenho uma afinidade incrível com a África. Eu sempre digo que eu enxergo os negros no escuro, sabe? Então, olha só, eu consigo perceber isso fácil, fácil, fácil. E agora que eu estou numa outra fase, né? Estou, assim, realmente mais pronta para o trabalho. Que potencial não falta, e a minha intriga era essa. Tanto potencial para quê? Era uma trava que existia até aqui. Mas a gente teve uns trabalhos aqui com a Patrícia Pialarice e tudo mais, é uma colaboração, são pequenos fios que vão se sendo cortados, né? E permitindo o movimento. Congelou. Sônia, congelou. Dá congelado. Tá bem, Sônia. Obrigada. Que bom que a palestra ajudou. Agora, energia não tem distância, gente. Não tem distância. Já participei de várias aulas, cursos online. Energia é energia. E é interessante as pessoas vivenciarem isso para tirar esse mito, sabe? O que mais? Alguém quer falar alguma coisa? Liliana? Foi muito bom, muito rico, e campo maravilhoso. E eu estou achando bem curioso, não é? Pessoas que estão inclusive nessa palestra, de alguma forma nós estamos relacionados. Viu? Relacionados com a África, relacionados com a Inglaterra, relacionados com um monte de coisa. Bem interessante. Dá que pensar. Dá sim. Seu microfone está fechado, Sônia. Obrigada. Tá bem. Então, se ninguém mais quer falar, eu quero agradecer a participação de todos. Espero ter contribuído para a autopesquisa de vocês, ter ajudado a esclarecer esses pontos, a questão da síndrome do estrangeiro e da infiltração. Espero ver as autopesquisas publicadas, artigos, verbetes. Tem que escrever, gente. Coragem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. E qualquer coisa, tem meu e-mail da Repreendência. Eu vou colocar essa palestra na internet, vou falar com o pessoal. E qualquer coisa, entre em contato comigo pelo e-mail da Repreendência, tá ok? Tchau, Juliana. Obrigada. Obrigada, que agradeço. Tchau. Tchau. Tchau.